deputados, vamos dar continuidade à nossa reunião de hoje, que já começou de manhã. Nós agora vamos fazer uma audição ao CIPLA, o Sindicato Independente de Pilotos de Linhas Aéreas. Sejam bem-vindos, os senhores representantes que aqui estão, a doutora Sofia Monge, comandante Tiago Bravo, comandantes Tiago Barreto, Luís Bravo, e não tenho aqui mais indicações, mas são muito bem-vindos, naturalmente. Esta audição resulta de dois requerimentos que foram aprovados em comissão, um apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega e outro apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E o enquadramento respeita à integração da Portugal Airlines na TAP. E, portanto, posto isto, já fui informado que pretende fazer uma intervenção inicial. E se tiverem condições pode começar. Liga o microfone, por favor. E quando chegar à altura, eu faço-lhe sinal que o tempo está a acabar. Sim, senhor. Sim. Faz favor. Obrigado. Pronto, desde já, muito obrigado a todos por nos receberem. Só fazer aqui um pequeno resumo do que nos vem também a trazer aqui. A Portugal Airlines, portanto, foi adquirida em 2007, tornando-se uma subsidiária do Grupo TAP, portanto, acrescentou, na altura, valor à TAP, e, na altura, a compra foi explicada pela TAP SGPS, e passo a citar, uma oportunidade de crescimento crucial à sustentabilidade da TAP, a integração da Portugália reforçaria a consistência e a complementariedade estratégica, permitindo uma maior oferta de destinos, gestão integrada de frotas, captura de sinergias e otimização da gestão, aumentando a sua eficiência e redução de custos. A frota da Portugália, na altura, tinha 14 aviões, mais 4 em regime do wet lease. A frota da TAP, nessa altura, era 53 aviões. Os slots, para que não se sabem, mas os slots, na altura, em Lisboa, a Portugália tinha cerca de 20%, a TAP tinha 43%. E no Porto eram cerca de 28% de slots para a Portugália e para a TAP também. Portanto, tinham o mesmo número de slots no aeroporto do Porto. Quando a compra, a Portugal passou a operar em regime de ACMI, portanto, Aircraft Crew Maintenance and Insurance, portanto, é o regime, como se costuma dizer, chave na mão, e opera na total dependência da TAP. Portanto, para se ter uma ideia, o custo que a Portugália tem e que apresenta à TAP é definido pela própria TAP. Portanto, não é a Portugália que define o seu custo hora e o seu valor. E por tudo isto é fundamental para compreender o que também nos traz aqui hoje, que se chama o Regulamento de Recurso à Contratação Externa. É um documento que já existe há muitos anos, existe também em várias companhias na Europa, se calhar não existe como existe aqui. E, portanto, este Regulamento de Recurso foi assinado novamente a seguir aos acordos temporários de emergência, em 2023, e foi revisto em 2024, criando uma alteração que é bastante significativa e que, para nós, interpretamos e que entre 4 a 5 anos a Portugália pode efetivamente desaparecer. E eu vou citar também aqui o que é que significa a cláusula. Vou citar, portanto, apesar de... Cláusula 2.2 diz que, em cada ano civil, a TAP Transportes Aéreos Portugueses pode recorrer à contratação externa de voos, em regime do wet lease à Portugal Airlines, até um limite de 20% total das hours voadas no ano anterior pela frota TAP Transportes Aéreos, e ao limite de 20 aeronaves que presentemente constem no seu COA. Portanto, significa isto que, findo os leasings destes aviões, a Portugália não pode renovar a sua frota e está condenada à extinção. Portanto, é um problema, enfim, que nós vemos importante no sentido em que pode pôr em causa o fim da companhia com 900 colaboradores que a empresa tem. E vimos então, neste caso, portanto, reforçar um pouco aqui a necessidade de se poder, eventualmente, rever este documento. Ou seja, basicamente, temos que o setor empresarial do Estado tem, as duas empresas TAP e Portugália, e que uma das empresas impõe restrições severas à outra. Basicamente, espero não me ter alongado muito. Não sou alongado. Pronto, passo a palavra. Muito bem. Pode desligar o microfone, por favor. Muito obrigado.
Antes, pelo contrário, foi conciso e foi diretamente à questão principal. Agora temos a oportunidade dos partidos colocarem questões, aproveitando a vossa colaboração, e o primeiro grupo parlamentar é o grupo parlamentar do Chega e é o senhor deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado. São 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimento especial aos representantes do CIPLA, nas pessoas dos seus comandantes, da sua doutora também, a quem agradecemos muito a presença. Este tema já não é novo. Todos nós sabemos que quando a TAP adquiriu a Portugália, não foi de uma forma naif, por assim dizer. Basta ver que o Sr. Comandante fez referência a isso desta forma aproximada ao que eu vou dizer. Houve um aumento de quase 50% nos slots da TAP, fruto desta aquisição. Portanto, foi um negócio que foi amplamente vantajoso para a companhia e, naturalmente, se foi um negócio vantajoso para a companhia, foi um negócio também ele vantajoso para os contribuintes portugueses. Só que, como se costuma dizer, não há belo sem senão. E, ao comprarem uma empresa, essa empresa, ao entrar na família TAP, e perdoem-me esta metáfora, mas os filhos mantêm-se e os enteados adquirem-se. E, normalmente, dentro das famílias, os filhos são bem tratados e os enteados é como quer. E desculpem-me a expressão, mas não arranjo outra para qualificar a forma como os trabalhadores de Portugália estão a ser tratados desde a integração no grupo. E, posto isto, há questões que se impõem. E impõem-se também, naturalmente que os senhores não me vão responder a isto, posso catalogar como questões de retórica, porque seriam questões para colocar aos acionistas, e neste caso o acionista principal é o Estado português, que nos vai, naturalmente, responder em substituição de, mas eu deixo à consideração ainda assim, que é, há uma prerrogativa da Comissão Europeia que prevê, e que é uma exigência, digamos, a quando da entrada de fundos na companhia, há uma troca de eficiências, que, neste caso, não está a ser cumprido. E não está a ser cumprido porque exigem uma racionalização dos custos e da reestruturação da companhia. E tanto quanto nós sabemos, a reestruturação da companhia visa tratar os iguais por igual. E, neste caso, os pilotos, seja de longo curso, de médio curso ou de pequeno curso, para nós são pilotos. Não há pilotos de primeira, não há pilotos de segunda, não há pilotos de terceira, e nós temos bem isso presente, porque nós aqui também consideramos que não existem categorias de deputados. Existem deputados, e na vossa função existem pilotos. Portanto, nós não percebemos o porquê o acionista ainda não ter tomado uma posição face a isto. Não percebemos, mas vamos perceber quando o Sr. Luís Rodrigues, CEO da companhia, vier a esta comissão dar explicações também sobre esta matéria, e vamos questioná-lo sobre isso também, mas diretamente ao vosso sindicato eu deixava duas questões muito práticas e objetivas e pedia também, por parte dos seus comandantes, esta clareza na resposta. A questão é, alguma vez os senhores tentaram, junto da administração da TAP e do SPAC, vou concluir, Sr. Presidente, arranjar uma solução pacífica que deixasse de condenar o futuro da Portugália, dos seus trabalhadores e da futura frota do Grupo TAP, que vai substituir a atual da Portugália. Isto é uma. A segunda, o CIPLA, ao denunciar
as práticas abusivas, mal formadas, lesivas, digamos assim, por parte da empresa e do acionista, faz um serviço público ao país. Presta um serviço público. Caso a administração da companhia, mesmo a concluir, Sr. Presidente, caso a administração da companhia e o acionista não resolvam esta situação, ponderam levar o caso à Comissão Europeia, visto que o que estamos aqui a analisar infringe claramente regras impostas pela Comissão para a injeção de capital na companhia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vai intervir agora o Sr. Deputado Hugo Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar o CIPLA, cumprimentar também senhoras e senhores deputados. E para nós é claro, e também já os tivemos o gosto de receber no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o CIPLA, para nós é claro que os pilotos da TAP e os pilotos de Portugal são ambos pilotos e, naturalmente, devem ser defendidos. Não faz sentido haver pilotos de primeira e pilotos de segunda. Esse é, para nós, um ponto muito relevante. Depois, naturalmente, a Portugália é uma companhia que deve ser estratégica, porque não faz sentido a Portugália ser estratégica no universo TAP e não ser completamente retirar essa estratégia, e nós obviamente defendemos a Portugália, que poderá ser muito importante para a TAP por algum tipo de ligações e não deve ser ignorada do ponto de vista da estratégia. E a primeira pergunta que eu vos colocava tinha mesmo a ver com a estratégia da administração face à Portugália e como é que vem essa estratégia. Depois, obviamente que o objetivo deste acordo teria a ver com a questão da externalização dos serviços. Como é que olham a Portugal a ser visto como uma externalização de serviços, como fazendo parte da própria empresa. Depois é óbvio que a Portugália deve ser integrada totalmente no universo TAP a nível dos próprios direitos. Para nós também é um ponto de relevância. E depois perguntar o RGC e o próprio acordo coletivo, os próprios acordos, foram feitos em que altura é que foram também renegociados, porque também é importante para nós percebermos esses prazos e, naturalmente, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é muito claro a nossa solidariedade com os pilotos da Portugália e com toda a gente, e também com toda a gente da Portugália, porque, naturalmente, não há e não deve haver funcionários de primeira e funcionários de segunda numa companhia aérea. Muito obrigado. Agora, para intervir pelo PSD, o Sr. Deputado Marco Claudino. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Comandante, todos os representantes do sindicato. Também é com gosto que vos recebemos aqui hoje e ouvimos as vossas preocupações e gostávamos também de perceber um pouco mais aquilo que é a vossa perspectiva, a vossa análise relativamente à possível integração na TAP, relativamente àquilo que tem sido os últimos tempos, nos últimos anos, qual tem sido o desenvolvimento da vossa atividade. Percebemos que tem um pré-aviso de greve, creio que ainda se mantém, e uma das preocupações que referiram tem a ver com o contrato que permite aos pilotos da TAP ter até 6 vencimentos naquela cláusula que existe relativamente ao recurso aos vossos serviços. Nós questionámos, quando esteve cá o CEO da TAP, questionámos, ele disse que tinha sido um momento sem exceção, portanto, um momento que não se vai repetir. E, portanto, gostaria de perceber aqui o que é que está em causa relativamente à greve, o que é que a motiva mesmo e o que é que pode levar a que este pré-aviso de greve deixe-se concretizar e, naturalmente, também aquilo que poderá apresentar-nos aqui de preocupações. Nós, como é óbvio, somos sensíveis e estamos aqui para também poder colaborar naquilo que é as nossas competências e limitações de competência, mas preocupados com uma empresa que é estrutural, que é importante e, como disse, tem 900 trabalhadores e que tem um histórico de qualidade que, naturalmente, orgulha bastante o país. Só. Muito bem, Srs. Deputados, terminamos a ronda de perguntas e considerações e então agora tem a oportunidade de responder às questões e concluir como muito bem entender. Sim, com certeza. Por favor. Muito obrigado a todas as questões. Relativamente aqui à primeira questão do Partido Chega,
se alguma vez falámos com a administração, sim. Nós, em agosto de 23, quando tomámos posse enquanto direção, e tivemos uma reunião de apresentação com o CEO Dr. Luís Rodrigues e o COO, o Comandante Mário Chaves, a nossa primeira preocupação foi exatamente falar neste documento. Portanto, eu falei de uma forma resumida do documento, mas o documento tem outras limitações no caso da Portugália, que são: a Portugália não pode fazer mais de 20% do total de horas de voo voadas no ano anterior, e a Portugália não pode ter outro equipamento, basicamente, ou seja, a Portugália não pode ter nem aviões Airbus, nem Boeing, nem parcerias que estes fabricantes façam com outros fabricantes. Portanto, significa que dos 4 aviões possíveis que operam no médio curso e regional, a Portugália só pode voar um. O que, portanto, também achamos que, obviamente, a nível de, mesmo de negociações com leasings que se queiram fazer com fabricantes, acho que a empresa parte em desvantagem, na medida em que só pode escolher um fabricante. O COO, o Comandante Mário Chaves, disse que, sim senhor, estava muito sensível realmente a estas questões e ia tentar resolver a questão, que também era uma preocupação. Acontece e atenção, só para aqui referir aqui uma questão que era, antigamente havia uma cláusula penal, que a partir das 8% de block hours voadas, os pilotos da TAP tinham direito a um vencimento extra. Em abril de 24 foi renegociado um novo RERS, em que essa percentagem passou para 20% e passou... peço desculpa, e vieram então estas cláusulas que nos limitam, que podem pôr um fim à Portugália e que nos preocupam de que maneira. Relativamente ao SPAC, nós tivemos aqui uma reunião também em julho de 24, uma reunião de apresentação entre direções de sindicatos, em que efetivamente, e posso aproveitar e responder também a uma questão do PSD relativa à integração na TAP, houve uma reunião de integração, de uma reunião de apresentação em que se falou também de integração de pilotos. Nós falámos provisoriamente sobre o tema e o que se falou foi que, para nós, pilotos CIPLA, não aceitamos perder categoria profissional. Portanto, que haja perda de categoria profissional, isso para nós não faz sentido. A questão relativamente ao SPAC foi que, caso a Portugália, hoje em dia a Portugália tem 19 aviões, a TAP tem 80. Portanto, a questão que nos foi colocada foi que, caso a administração decidisse reduzir aviões regionais, neste caso o Embraer, e substituísse por aviões frota Airbus que a TAP tem, o problema seria quem é que iria voar esses aviões. Portanto, o que nós achamos que, nós tendo um quadro dimensionado para 19 aviões, portanto, faz-nos sentido que sejam pilotos da Portugália, que se ficamos sem aviões e sem trabalho, portanto, que possamos ser reconvertidos, poderia ser de esperar. E a resposta do lado do SPAC foi que isso não poderia ser aceitável, porque não consideram uma substituição de frota de Embraer, mas sim um aumento de frota de Airbus. E, portanto, a conversa ficou, digamos assim, em banho-maria. Relativamente à sua segunda questão da queixa da DGCOM, sim, equacionamos, temos isto em mente com o Departamento Jurídico e está basicamente em andamento. Não sei se ficou esclarecido, está. Relativamente aqui às questões do Partido Socialista. A estratégia da Portugal para a administração. Bom, a nós o que nos dizem sempre é que a empresa é muito estratégica e a empresa é muito importante, é um ativo valioso, mas, mais uma vez, voltando a este regulamento de recurso à contratação externa,
diz que a Portugália não pode ter mais de 20 aviões em qualquer circunstância. Portanto, se a TAP hoje tem 80 aviões, se a TAP passar para 120 aviões, a Portugália continua com 20 aviões. Se a TAP passar para 300 aviões com uma nova infraestrutura aeroportuária, a Portugália continua limitada a 20 aviões. Portanto, a questão que eu deixo também aqui no ar é, se a empresa é tão estratégica e tão ativa e tão valiosa, creio que esta limitação não faz muito sentido. Relativamente à renegociação dos acordos que aqui questiona, eles foram todos renegociados em 2023 e 2024. Portanto, a seguir aos acordos temporários de emergência, foram renegociados os acordos de empresa. Creio que falta-me só responder aqui à questão do motivo da greve que o Sr. Deputado perguntou. Basicamente, nós enviámos o pré-aviso de greve para a administração, enviámos também para a tutela e a nossa única preocupação é verdadeiramente a manutenção dos postos de trabalho. E, portanto, nós vemos que isto põe o fim à empresa. E, portanto, o nosso protesto, efetivamente, é pela manutenção dos postos de trabalho. Não sei se... Para mim, estou concluído. Está concluído? Bem, se está concluído, damos também por concluída esta audição. Nós ainda temos, no âmbito desta matéria, audições a serem realizadas. Na verdade, esta é a primeira. E, portanto, julgo que os grupos parlamentares terão a oportunidade de recolher ainda mais informação sobre o que se passa na Portugália e na integração da Portugália na TAP. Muito obrigado pela vossa colaboração e por terem se deslocado a esta comissão. Senhores deputados, continuamos os nossos trabalhos às 16h30. Muito obrigado.